Irmãos da Igreja Presbiteriana de Jardim Jerusalém, um bom dia para todos os irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Estamos aqui mais uma vez na manhã deste domingo, 26 de abril de 2020. Agradecemos a Deus por estarmos juntos mais uma vez e na manhã de hoje nós agradecemos não só as famílias reunidas, aos nossos irmãos reunidos conosco nesta live, mas agradecemos também a participação das famílias que têm acompanhado, os nossos familiares que têm acompanhado a nossa live, e também os nossos amigos, colegas de trabalho que têm acompanhado essa live, essa transmissão. Queremos desejar a todos um domingo muito abençoado, que Deus esteja dirigindo e conduzindo os nossos passos nesse domingo. Irmãos, na manhã do dia de hoje, nós queremos tratar de uma questão doutrinária, que é uma das doutrinas básicas da fé cristã. Nós vamos falar sobre a justificação. Vamos tratar da justificação em tempos de pandemia. Nós então vamos tratar dessa questão do dia de hoje e vamos ler um texto muito conhecido dos irmãos, que é o texto de Romanos, capítulo 5, o versículo 1, que trata desse assunto tão relevante, tão importante para a vida cristã, tão importante para o cristianismo. Nós estaremos antes orando, nós vamos falar com Deus nesse momento, através da oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te bendizemos na manhã deste domingo, nós Te adoramos, Senhor. Nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos o Teu nome, porque reconhecemos somente a Ti, como Deus único, verdadeiro, santo, eterno, altíssimo, soberano, cheio de misericórdia e de graça. Nós Te bendizemos, Senhor, nós Te glorificamos, nós Te adoramos, Senhor, nesse momento em que nos reunimos com os nossos irmãos através desta transmissão. Recebe, Senhor, a nossa oração e nos abençoe através da Tua palavra, edificando-nos através dela, porque é na Tua palavra que nós Te conhecemos, é na Tua palavra que Tu Te revelas para cada um de nós, é na Tua palavra que encontramos a orientação para os caminhos da nossa vida, o conforto, a alegria, todas as orientações que necessitamos para a nossa vida. Nós louvamos o Teu nome por todas as coisas que recebemos nesta vida, mesmo nestes tempos de calamidade. Nós Te louvamos, Senhor. Nós Te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós, como dissemos, vamos fazer a leitura do texto que está aí na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, o versículo 1, que é um versículo extremamente conhecido dos irmãos, e que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Esse é o texto para nossa reflexão na manhã deste domingo. Que Deus nos oriente e nos abençoe
através das orientações que vamos tirar desse texto e fazer esta correlação com este momento que nós estamos vivendo. Irmãos, a justificação é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, como nós dissemos. E dentro desse corpo doutrinário, das doutrinas fundamentais, a justificação ela está enquadrada no segmento chamado de graças objetivas, ou seja, que tratam do que Deus fez por nós, que tratam da ação de Deus a favor do seu povo. Aí nós temos conversão, regeneração, adoção, arrependimento, fé e santificação. Todas essas questões que significam ações de Deus para os crentes, ações de Deus para o seu povo. E dentro deste assunto, nós veremos as bênçãos que decorrem da justificação, que será o tema da nossa reflexão no dia de hoje, na manhã deste dia. E nós temos algumas bênçãos que nós tiramos desse texto. Nós podemos ver inicialmente, irmãos, que a justificação é uma ação de Deus alcançada através da fé. Observe que o texto ele diz: justificados, pois, mediante a fé, ou seja, através da fé, pela fé. Essa fé que o servo de Deus precisa ter para que possa se apropriar da justificação. A justificação é um ato de Deus, que ele é feito na cruz, que ele é realizado na cruz por Jesus. No momento em que Jesus oferece a sua vida, verte o seu sangue, e ele se entrega nas mãos de Deus, naquele momento está sendo selado o compromisso, a nova aliança de Deus conosco através da morte de Jesus, que é aceita por Deus. O sacrifício de Jesus é aceito por Deus. É um ato jurídico. E esse ato jurídico significa que essa justiça de Deus essa justiça é aceita por Deus e nós então somos justificados. Ou seja, esta ação de Deus é imputada em nós e nós então somos feitos justos. É isso que é justificação. Ela nos torna justos, não imaculados, não sem pecados, né? Mas ela nos torna justos. Por isso, nós então somos feitos filhos de Deus por adoção, que é uma outra doutrina das chamadas graças objetivas. Uma vai puxando a outra. Aí nós temos concomitantemente conversão, regeneração, arrependimento, fé e inicia-se um processo aí de santificação. É a única das doutrinas básicas que é um processo, é a santificação. As outras não são processos, são atos únicos, feitos por Deus uma única vez na nossa vida. A única que é diferente é a santificação, que é um processo. Portanto, a justificação, que é essa ação de Deus, é uma ação de Deus que é aceita mediante a fé. Agora, essa fé, muito embora ela tenha que partir do nosso coração, tenha que partir de nós, na verdade, é uma dádiva de Deus. Todas as coisas que temos, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que nós damos a Deus, na verdade, é uma devolução,
daquilo que Deus fez por nós primeiro. Deus nos amou primeiro, por isso nós o amamos. Então, quando nós falamos que a fé provém de nós, ela, na verdade, antes foi infundida em nós pela ação do Espírito Santo. Uma vez que nós recebemos a justificação, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. E a partir daí, temos condições, então, de exercer todos esses instrumentos, todas essas ações, todas essas virtudes que nós devolvemos para Deus. Por isso, através da fé, que é um dom de Deus também, nós nos apropriamos da santificação. Uma segunda orientação desse texto é que a justificação é uma ação de Deus que promove paz no nosso coração, que promove paz entre nós e Deus. Por que entre nós e Deus? É diferente daquela paz que é prometida por Jesus, que é dada por Jesus, que é uma dádiva, lá em João 14, 27, quando ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Aquela paz ali é a paz que tranquiliza, é a paz que conforta, é a paz dos momentos de lutas, de dores, de aflição. Essa paz aqui é uma paz diferente. Essa paz aqui é a paz reconciliadora. É a paz que se origina na justificação e promove a nossa reconciliação com Deus. Ou, se nós, assim, mais apropriadamente, do ponto de vista doutrinário, é a reconciliação que Deus faz conosco, não é que nós fazemos com Deus, né? A reconciliação que Deus faz conosco. Por isso, decorre da justificação a paz com Deus, né? É uma ação de Deus que promove essa reconciliação. Essa paz aí é a paz que foi rompida no Éden pelos nossos primeiros pais, e aí eles não tiveram mais condições de ter paz com Deus, de ter contato com Deus, de ter intimidade com Deus, porque essa paz foi rompida. Houve um rompimento, e aí houve uma inimizade, estabeleceu-se uma inimizade entre Deus e o homem. Essa paz é a paz reconciliatória. Essa é uma ação doutrinária, né? Tratada dentro da doutrina da justificação. Por isso, essa paz aí é uma paz diferente daquela paz que Jesus está tratando lá em João 14, 27. A minha paz vos dou, né? Quando ele diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A paz para os momentos de dores, de lutas, de provações, de aflições. Então, essa paz, né? Então, essa aqui é uma paz que estabelece a reconciliação. É uma paz reconciliadora. Uma paz em que Deus estabelece uma reconciliação conosco. Portanto, temos paz com Deus. Esse é o segundo fato que nós observamos nesse texto. Ainda temos uma terceira questão dentro desse aspecto da justificação, que mostra que a justificação é uma ação de Deus centralizada em Cristo. É uma ação de Deus centralizada em Cristo. Porque ele diz assim: por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, ou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é o centro da justificação. A justificação está centrada na pessoa de Cristo. Sem Cristo não há justificação. Sem o sacrifício de Cristo não há justificação. Sem a morte de Cristo, ele não verte o seu sangue e não nos cobre com o seu sangue.
Ele não faz a propiciação pelos nossos pecados. Propiciar é cobrir, ou seja, também da mesma forma que na arca existe uma tampa chamada de propiciatório, é a cobertura da arca. Jesus é quem faz a cobertura dos nossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Portanto, a justificação está centrada no sacrifício de Cristo, na morte de Cristo, através da qual nós temos a remissão dos nossos pecados, a redenção, a nossa redenção, a redenção da nossa alma. Portanto, a justificação é uma ação de Deus que é centralizada em Cristo. Uma quarta orientação desse texto, irmãos, mostra-nos que a justificação é uma ação de Deus que promove a firmeza na graça, ou a nossa firmeza na graça. E aí nós vamos observar que os versículos seguintes, o texto seguinte diz assim: a esta graça na qual estais firme. Porque o versículo 2 vai dizer assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, a nossa firmeza nesta graça, na graça de Cristo, só é possível através da justificação. Então, a justificação é uma ação de Deus que nos firma na sua graça. É uma ação de Deus que promove o vínculo nosso com a sua graça. Portanto, a própria graça de Deus que nos alcança, que nos cobre, que efetua a nossa salvação, como falamos no início, é uma graça objetiva, chamadas graças iniciais, são aquelas doutrinas básicas da fé cristã, e como eu disse, uma coisa chama a outra, uma coisa puxa a outra, não é? Justificação, salvação, não é? Conversão, adoção, regeneração, fé, santificação, são doutrinas que estão todas aglutinadas no mesmo bloco. Portanto, nós temos aí esta quarta orientação do texto. Uma quinta orientação desse texto que vai mostrar que a justificação é uma ação de Deus que promove esperança da sua glória. É uma ação de Deus que promove esperança da sua glória. Portanto, nós vamos observar aí, na continuidade do versículo 2, diz assim: e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Ou seja, se nós nos gloriarmos em qualquer outra coisa, isso significa que nós estamos pecando, que nós estamos cometendo um ato ilícito, que nós estamos agradando a Deus. Um exemplo, se nós nos gloriarmos nos bens materiais, nós estamos pecando. Se nós nos gloriarmos em uma outra pessoa, em um ser humano, nós estamos transformando esse ser humano num ídolo. Se nós nos gloriarmos no dinheiro, nós estamos transformando o dinheiro num ídolo. Mas a Bíblia autoriza que nos gloriemos na esperança. Gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, tudo que nós fazemos para a glória de Deus é aceito por Deus, agrada a Deus. Nós podemos nos gloriar na esperança da glória de Deus, do engrandecimento, da exaltação de Deus. Esta é uma glória
que nós temos acesso e nós podemos então nos gloriar, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E isto tudo provém da justificação, que está dentro desse contexto do capítulo 5, que trata desta matéria tão importante para a fé cristã, tão importante para a vida cristã. Uma sexta questão que nós vamos observar aí, e está agora registrada nos versículos 3 e 4, é que a justificação é uma ação de Deus que torna positivo o papel da tribulação. Observe os versículos 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ou seja, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ou seja, irmãos, podemos nos gloriar também nas próprias tribulações, tendo-a como instrumento para nos colocar diante da possibilidade da esperança, da perseverança, da esperança e da experiência. Ou seja, uma puxa a outra. Através da justificação, a tribulação, ela tem um papel positivo na vida do cristão. Isso decorre da justificação. A justificação é uma ação de Deus, portanto, que torna positivo o papel da tribulação. Em qualquer outra situação, sem a ação de Deus na nossa vida, no nosso coração, a tribulação, ela promoveria desespero, ela promoveria rebeldia, ela promoveria ainda mais endurecimento do coração. Mas para a vida do crente, daquele crente fiel, daquele crente que vive nas mãos de Deus, daquele crente que foi alcançado pela justificação, a tribulação tem um papel positivo, desenvolve um papel positivo, porque nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Assim como nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ou seja, o que mantém a nossa esperança, o que alimenta a nossa esperança, é exatamente esse fato. O fato de sermos justificados por Deus e, através da justificação, transformarmos em experiências positivas a tribulação, e a tribulação nos colocar diretamente no foco da esperança. Deus é a nossa esperança, Cristo é a nossa esperança, e a nossa esperança, ela se consolida através da justificação. E para finalizar, irmãos, nesta reflexão mais doutrinária, na manhã deste dia e muito edificante para a nossa vida, nós observamos que a justificação é um ato de Deus que promove a infusão do amor de Deus em nossos corações. Ou seja, quem promove a infusão, a entrada, a penetração do amor de Deus no nosso coração é a justificação. E o versículo 5 diz assim: ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Como disse no início, uma coisa, uma doutrina vai puxando a outra. Quando nós cremos em Cristo, como diz Paulo lá em Efésios 1:13, nós somos selados pelo Espírito Santo. Justificação, adoção, a ação do Espírito Santo,
a regeneração, a conversão, são todas doutrinas que acontecem concomitantemente. Elas acontecem em bloco na nossa vida e nós somos então chamados filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Nós nos tornamos justos, justificados por Cristo, pelo seu sacrifício, pela sua morte vicária, ou seja, a morte substitutiva, a morte que era para ser a nossa morte e que é simbolicamente a nossa morte. Por isso Paulo diz lá em Romanos 6,11, considerai-vos mortos para o pecado. Ou seja, nós nos apropriamos da morte de Cristo como sendo a nossa morte e estamos então livres do pecado. E aí todas essas doutrinas concorrem para o mesmo fim, ou seja, nós nos tornarmos servos de Deus e nós o servirmos nesses tempos de tribulação, nesses tempos de calamidade. Como disse no início, tratamos hoje da justificação em tempos de pandemia. Meus irmãos, e o que temos a dizer para finalizar nossa palavra na manhã de hoje, é que sem a justificação nós não teríamos nenhuma condição de lidar com esta calamidade, de nós nos refugiarmos em Deus nesta calamidade, nesta pandemia, de nós buscarmos consolo em Deus. Porque não fosse a ação de Deus, a intervenção de Deus, o Espírito Santo de Deus em nossa vida, nós nada poderíamos fazer. Nós estaríamos totalmente desesperados, totalmente sem chão, totalmente sem norte, totalmente sem rumo. É o Senhor que, através da justificação, infunde o seu amor no nosso coração, infunde o seu conforto, infunde a sua graça, infunde o seu consolo, infunde a sua paz, de modo que nós podemos resistir confiados na graça e na misericórdia de Deus, esperando tempos melhores, esperando que o Senhor haja no nosso coração para o nosso próprio bem, esperando que Deus, Ele mesmo intervenha, e só Ele pode fazer isso, para dar um fim a esta pandemia. Só Deus pode fazer isso. A ciência está sem norte, a política está sem norte, o poder econômico está sem norte, porque nesta hora nem dinheiro, nem poder político e nem a ciência tem a solução ainda. E mesmo quando a ciência tiver a solução, essa é uma intervenção de Deus. Essa é uma ação de Deus, que dá sabedoria, que dá inteligência ao homem, através da graça comum, e faz com que ele encontre soluções para o benefício da humanidade. Tudo provém de Deus. Nada é feito que não provenha de Deus. Que o Senhor nos abençoe, abençoe os nossos irmãos, nos dê uma manhã muito abençoada nesse dia, nesse domingo. Nós vamos orar nesse momento, encerrando a nossa reflexão no dia de hoje e rogando a Deus que nos abençoe para que, se o Senhor permitir, estejamos juntos logo mais no culto da noite, às 19h30. Que Deus, pois, nos abençoe. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome, Te bendizemos, agradecidos por esse dia, pedindo, Senhor, que Tu nos abençoe, que Tu nos dê a direção. Na verdade, Tu és a nossa direção. Cristo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é a nossa direção. Por isso, Senhor, ajuda-nos, conforta-nos, porque Tu és o nosso conforto, Tu és o nosso consolo, Tu és a nossa paz. A Tua palavra diz que Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações, como nos afirma o Salmo 46.
Portanto, ó Deus, nós te honramos, nós te glorificamos, nós nos gloriamos na esperança da tua glória. Por isso, pedimos que tu nos concedas um dia de paz, que nos dês um dia muito abençoado. Abençoa as famílias cristãs, abençoa as nossas famílias, famílias da nossa igreja, abençoa os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, abençoe, Senhor, os nossos familiares. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Abençoa-nos em todos os momentos da nossa vida e especialmente neste momento de aflição, neste momento de calamidade. Conforta o nosso coração, cerca-nos da tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor conceda um dia de paz, um dia muito abençoado a todos os nossos irmãos. Tenham todos um dia muito abençoado. Que Deus dirija, conduza os passos de nossas vidas. Até logo mais, se Deus assim nos permitir, estejamos juntos às 19h30 para o culto vespertino, através da live, nesse momento ainda em isolamento social. Que Deus nos abençoe. Amém.